No programa Mais Destaque pela TV Alfenas, vamos mencionar a frase que o nosso convidado me relatou. O que eu mais queria é poder empregar todas as pessoas que durante o dia vêm até mim conseguir emprego. Ele nasceu em uma família de 5 irmãos e aprendeu com seus pais, o senhor Marcionil Garcia de Oliveira e a sua mãe, a senhora Maria da Silva Oliveira, a coragem de lutar e ter compromisso com a vida. Todos os filhos aprenderam a amar ao próximo e honrar e respeitar a Deus. O empresário que vamos entrevistar graduou-se em farmácia pela Unifenas em 1997. Sua dedicação à profissão renderam bons frutos em seus anos de muito trabalho. Em seus estabelecimentos comerciais, geram vários empregos diretos e indiretos e, acima de tudo, todos têm uma só preocupação, em zelar pela saúde de seus clientes. Estamos felizes em receber no programa Mais Destaque o farmacêutico e empresário Bento Eugênio de Oliveira. Muito obrigado, Camilo. Muito queria agradecer o convite da pessoa da TV Alfenas e agradecer ao povo de Alfenas, os telespectadores, a todo mundo que é meu cliente lá na farmácia, meus familiares, minha mãe, meus irmãos. Ô Bento, esta família Oliveira é daqui de Alfenas mesmo? Quem é o seu pai, quem a sua mãe? São famílias daqui de Alfenas? São daqui de Alfenas. Eu sou nascido e criado ali no bairro Aparecida. Fundão do cemitério, Vila Betânia, Mediações ali. Sou daquele pedaço ali. O meu pai é filho do seu Bento Garcia, que é irmão do Zé Garcia. O Zé Garcia antigo tem tinha o buracão do Zé Garcia. Sim. Tem a tia Terezinha, que é mulher do seu Vitor Faiate, tio Mozart. Certo. A família Garcia é grande. E a minha mãe é original do Barro Preto, lá do Conceição Aparecida. Sim. Mas eu nasci, foi sempre criada aqui também. Mas eu nasci ali naquele pedaço do fundão do cemitério ali mesmo, aquele pedaço do Barro Aparecida. O meu pai, rapaz, faleceu tem 7 meses. 7 meses. Inclusive foi no dia do Réveillon, 1º de janeiro. Meu pai não tinha nada. Aí apareceu um câncer nele, ele morreu com 30 dias. Meu companheiro trabalhava comigo na farmácia todo dia. Uma pena. Ele trabalhava com você também na farmácia? Ele trabalhava do lado, mas ele ficava o dia inteiro na farmácia, sabe? Entrava para tomar café, sempre. Meu pai, eu achei que ele ia durar muito mais. Meu pai não ligava muito, sabe? Ele sempre falava uma palavra, ele, não, calma, vai melhorar, as coisas vão melhorar, não sei o quê. Sinto muita falta dele. Já que você está dizendo isso, Bento, que idade o seu pai tinha quando faleceu? 76. 76 anos. Um mês antes de completar 77. Certo. O que levou você a entrar no ramo de farmácia, Bento? A ser um farmacêutico? Farmacêutico? Desde menino eu trabalhei em farmácia, desde criança mesmo. Meu irmão mais velho me levava junto com ele, e lá na farmácia do Hélio Bernardes. E depois eu fui trabalhar com o seu Joaquim, na farmácia na pracinha do Parquinho, que é em frente hoje é o Ponte Carroça. Então, desde menino mesmo, eu estou dentro desse ramo. Certo. E assim que você formou, em 1997, né? Março de 97. Qual foi o seu primeiro emprego como farmacêutico? Na verdade, eu já tinha farmácia quando entrei na faculdade. Certo. Com 19 anos eu fui emancipado. Eu queria abrir uma farmácia junto com a minha mãe, a gente tinha um cômodozinho pequenininho. E eu fui emancipado, porque naquela época você não podia abrir empresa se tivesse 21 anos. Não é como é hoje, que eu tenho uns meninos meus que têm empresa e a gente se assina como responsável no contrato, não precisa fazer esse negócio de emancipação. Mas naquela época eu fui emancipado. Foi eu e meu pai no cartório do Vanderlei, e ele digitava, que ele era um exímio datilógrafo, batia a máquina sem olhar para a máquina. Né? Exatamente. Aí ele bateu a guia, bateu a emancipação, lembro como se fosse hoje. Fomos lá no bench, pagamos a guia, voltamos, eu estava emancipado. Aí abri a farmácia, eu abri minha empresa com 19 anos. E no ano seguinte, com 20 anos, eu entrei na faculdade. Então eu trabalhava, eu fazia faculdade e já era dono de farmácia. Puxa vida. Mas, Bento, veja bem, todos nós fomos crianças. Na sua infância você pensava em ter outra profissão que não fosse farmacêutico?
a não ser médico, né? Eu queria, se não fosse farmacêutico, eu queria ser médico. Médico? Médico, na área de saúde. Mas farmácia deixa eu mais... Como eu já estava no ramo há muito tempo, então eu adoro o balcão, adoro interagir, então eu achei melhor, eu fui para a farmácia. Eu achava mais interessante. Mas o que a gente vê é o seguinte, que o seu pai e a sua mãe ensinaram para vocês um bom caminho, o caminho da responsabilidade, do trabalho. E você já disse agora, acabou de dizer, com 8, 9 anos começou a trabalhar numa farmácia. Assim que você começou a encarar o atendimento em uma farmácia, você já pensava com você, poxa, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Foi mais ou menos assim? Ou já pensava em ser um médico? Não, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos. Porque eu adoro o que eu faço. Sim. Todo dia eu falo que é uma coisa mais importante da minha vida, é isso, eu acho. Porque quando você faz o que gosta, fica muito mais fácil. Eu falo para minha mulher que eu não acordo para trabalhar, eu acordo para divertir. Sim. Eu saio de casa todo dia satisfeito, feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu adoro o que eu gosto. Então fica muito mais fácil. Certo. Ô Bento, e em sua rede de farmácia, notamos que os clientes são atendidos com muita rapidez. Eu mesmo noto isso aí, né? Você preocupa com a qualificação de seus funcionários? Demais. Tanto é que eu trabalho no balcão ensinando eles a fazer, sempre dando exemplo para eles de como atender, de como atender telefone, de como atender o cliente, ser rápido. Porque hoje a gente tem muito funcionário que é vítima, tem uma vitimização do funcionário, que eu acho. Sim. O funcionário, tudo que você fala para ele, não posso, é por causa disso que eu não posso fazer, se ele chegou atrasado, ele põe a culpa no ônibus, ele põe a culpa não sei do quê. Eu sempre falo, olha, se eu falar com você, você não dá desculpa não, você não faz errado na próxima vez. Mas porque hoje o empregador, ele quer um protagonista. Sim. Ele quer uma pessoa que resolva, proativo, que traga solução. Eu tenho funcionários que estão comigo há 18 anos, 15 anos, 14 anos. Eu tenho funcionário que entrou como menor aprendiz, está saindo formado em odontologia. Vários saíram formados em farmácia. Eu tenho 2 acadêmicas de educação física aqui na Unifenas. Eu tenho funcionário que já entrou comigo menor aprendiz, que está lá até hoje. Então, a gente apoia que o funcionário estude, que o funcionário, principalmente os mais que a gente vê que tem força mesmo. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo muito protagonismo do funcionário, que resolve as coisas, que traz solução, e muito importante isso hoje. Tá certo. Hoje nós estamos conversando com o farmacêutico e empresário Bento Eugênio. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, Bento Eugênio, ele que é farmacêutico e empresário. Seus pais são muito atuantes em seus compromissos e você veio de um berço onde vivenciou muito bem ter responsabilidade. Futuramente você pensa em estender sua rede de farmácia para outras cidades? Não, eu tenho já uma consultoria. Eu com mais um sócio, a gente montou uma rede, chama Rede Liga Farma. A gente dá consultoria para outras lojas. Sim. A gente é filiado à Federação das Redes, então a gente não monta loja, mas a gente dá consultoria, dá planejamento, ajuda outras lojas. Lojas que estão em dificuldade, então a gente faz uma intervenção, entendeu? A gente tem mais de 80 lojas, e a sede fica aqui em Alfenas, em Minas Gerais inteirinho, no norte de Minas, Centro-Oeste, Zona da Mata, toda a região onde a gente tem loja. Ô Bento, eu tive, para ser franco, falar para você, eu te confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entrar em contato com você, porque você viaja muito, né? Devido aos seus compromissos? A gente faz... Eu acho que o comerciante, o empresário que fica fechado, ele não aprende nada. E ele é pego de surpresa. Sim. Então você tem que estar sempre interagindo, você tem que estar sempre aprendendo, sempre ensinando também. Então eu fui 2 vezes em Goiânia nos últimos 30 dias. E vou para São Paulo depois da manhã, porque tem uma reunião da federação lá. Então eu sempre participo porque é o que eu trouxe, o que eu sou hoje eu trago de fora, eu trago dos pensamentos, das atitudes, porque quem fica parado é poste.
Ô, Bento, tem eu noto em você que você disse que começou a trabalhar com 8, 9 anos de idade. E você tem a humildade de dizer também que quer aprender mais, né? Porque tem certas pessoas que às vezes, não, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Isso aí, esse tipo de coisa não é legal para você, né? Não, isso não existe. Isso é totalmente uma coisa. Porque, ainda mais no meu ramo, que você tem invasão de redes, tem concorrentes fortíssimos, mil vezes mais fortes que você. Então você tem que estar aprendendo, você tem que estar aprendendo sempre, sempre. Como farmacêutico, eu lhe pergunto, os medicamentos genéricos são tão eficazes quanto os fabricados em laboratórios comerciais, Bento? São sim. São. Apesar de certas pessoas, às vezes a mídia fala o contrário, são sim. Porque a lei de falsificação de medicamentos hoje é rigorosa demais. E o medicamento tem que provar bioequivalência e biodisponibilidade, são dois testes que corroboram a eficiência do medicamento. Então, eu acho que a pessoa não deve cair nessa, não. Se achar um medicamento mais barato, genérico, compre. Guarde o dinheiro para comprar outra coisa. Sim. Isso é uma bobagem. Isso mas hoje marca. Que a gente precisa economizar demais. Economizar. Você vai pagar marca, dá dinheiro para multinacional, dá dinheiro para esse povo. Não, sim. Você guarda o dinheiro, compra um alimento melhor. Pode tomar um medicamento genérico sem medo. Se for genérico, não tem perigo. Se tiver o G, é um medicamento de primeira. Eu sempre dou genérico para meus meninos, dou genérico para minha mãe. Não existe isso. Eu tomo genérico, só tomo genérico. Então, se você fica com essa bobagem, às vezes alguém fala alguma coisa, não acredito nesses boatos, é pura falácia. Porque a gente vê muito, realmente isso aí, boatos, né? Boatos. E não há nada melhor do que um farmacêutico, né, experiente como você. Porque isso é uma grande vitória da nossa classe. Sim, sim. Porque o farmacêutico teve o seu valor. Porque o medicamento é que nem você, eu vou te dar um exemplo, Novalgina e dipirona. Aí você, quando veio a dipirona, quando liberou o genérico, então o farmacêutico passou a ter valor, porque ele falou, a pessoa chega assim, eu quero um genérico da Novalgina. Então, você vai na dipirona, de todas as marcas. Então você explica para a pessoa, o farmacêutico passou a ter valor atrás do balcão da farmácia. O genérico é a grande vitória. E foi sempre uma luta de classe dos farmacêuticos. Sim. Sempre a gente fez, mas a gente achava que nunca ia conseguir, porque o poder das multinacionais é muito grande. Então foi uma vitória muito, muito grande para o povo brasileiro. Tá certo. Além do seu trabalho diário como farmacêutico e empresário, gosta de praticar outra atividade como lazer, Bento? Beber cerveja. E resenhar e conversar com os amigos. Eu adoro, rapaz. E é isso aí. Você vê a minha situação, né? Não, mas eu também fiquei sabendo aí, você mesmo que me disse, você, tal dia, assim, tal horário. Eu gosto de praticar boxe. Não, eu pratico boxe. É. Sou bom boxeador. Sei. Eu gosto, todo 3 vezes por semana, 7 horas da manhã, eu tô lá no boxe. E desestressa um pouco isso aí, Bento. É muito bom, eu adoro boxe. Não tá adiantando não perder peso não, porque a dieta a gente não faz, né? Devia de fazer. Mas o boxe me ajuda a manter o peso, né? Pelo menos não engorda. Certo. Pelo menos não engorda. Ô Bento, nesse momento de descontração, né? Mas eu também lhe pergunto, poderia nos dizer alguma coisa que marcou muito a sua vida? Olha, Camilo, teve uma passagem aqui em Alfenas que foi a seguinte. Quando eu fui fazer aquele prédio na rodoviária, eu estava escavando para o estacionamento subterrâneo. E a casa do lado escorregou para dentro do buraco, das irmãs Vilelas lá. Sim. Então até o Zé morava lá na época, a gente já faleceu, outra irmã dela faleceu, sobrou 2 ou 3 agora. E aquilo lá, eu mesmo achei que eu não ia dar conta. Porque quando você mexe com a vida das pessoas, é muito complicado. Sei. É muito complicado. A casa, a gente estava fazendo 2 andares subterrâneos, e a casa escorregou um quarto e a sala, um quarto e a cozinha para dentro do buraco. Sei. Eu passei um apuro danado, eu tive que tirar as senhoras de lá, levei para uma outra casa, reformei. Eu mesmo falei, gente, dessa vez eu achei até que eu dei um passo maior com a perna, falei, gente, que é isso? Como que eu vou fazer um negócio desse, né? Mas aí eu tive muita força, pedi para Nossa Senhora me ajudar, até paguei a promessa. Depois eu paguei uma promessa que eu fiz. Que eu falei que se eu saísse daquela, eu vou falar a verdade para você, eu falei, se eu sair dela, eu tenho que pagar uma promessa grande. E eu acabei pagando uma coisa.
Que foi, aí eu reformei a casinha delas, elas ficaram fora 3 meses, aí ficou bonitinha a casa delas, reformei tudinho a casa delas, elas voltaram para casa e ficaram satisfeitas, ficaram tão satisfeitas que até não teve nenhum efeito colateral de nada, graças a Deus. Foi muito bom, essa passagem eu sempre lembro dela. Sim. E foi em novembro de 2007. Então eu sempre falo assim, não tem nada que não vai clarear. Depois disso eu falo assim, pode estar complicada a situação, mas a gente consegue sair. E agradeço muito a Nossa Senhora e a Deus por isso. Amém. Amém. Como é completar quase 20 anos de profissão? Que sentimentos tomam conta do seu coração neste momento? Felicidade demais. Eu sempre tive sorte. Devido a minha mãe ser muito caridosa, eu acho que essa sorte pulou para nós, sabe? Sim, sim. A minha mãe fez muita caridade aqui em Alfenas. Na época, todo mundo lembra dela, na época da Maria do Alberto. Eu dava uma Kombi velha, recolhendo aqueles mendigos, lavava aqueles mendigos e tudo. Então, essa caridade que ela fez, deu muita sorte para nós. Eu acredito muito em sorte, tenho muita sorte. Então, com isso, os desafios que foram me passados, eu fui conseguindo e a gente é muito bem intencionado, não tem quase, a gente quase não tem maldade nenhuma. Sempre quis ser justo com as minhas coisas, com os meus funcionários, sempre fui justo, tentei ser justo com eles, em tudo que eu pude. Tanto é que a minha troca de funcionários é pequena, quase não sai. E isso me impede de contratar mais gente, porque a farmácia tem um limite. Eu não posso ficar contratando todo mundo que vem me pedir emprego. Sim. Isso me frustra, igual eu te falei. Eu vejo a tristeza nas pessoas querendo emprego. Isso marcou muito, viu? O dia que eu tive lá, você falou assim, Camilo, a coisa que eu mais queria é poder empregar as pessoas. Eu queria ter uma empresa que pudesse dar emprego para todo mundo, mas... Você sente bem poder fornecer eu sempre falo uma palavra amiga. Eu falo, gente, hoje não tem, mas vamos fazer... Tal. Sempre procuro indicar para alguns amigos, eu já arrumei emprego para alguns amigos em outros lugares, mas a gente fica triste, né, porque todo mundo precisa e a gente não tem condição, porque a empresa tem um limite, não tem como a empresa tem um limite, ainda mais os tempos estão meio complicados, então a gente tem que segurar um pouco, diminuir despesa, tem que... Mas a gente está muito feliz, eu estou feliz, eu só tenho a agradecer, eu agradeço a Deus todo dia, só tenho a agradecer. Que bom. Hoje nós estamos conversando com o farmacêutico e empresário Bento Eugênio. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o farmacêutico e empresário Bento Eugênio. Eu lhe pergunto, Bento, em sua opinião, quais são os desafios que um farmacêutico enfrenta na atualidade? Na atualidade, eu acho que é a invasão de grandes redes de São Paulo. Então, isso impede o farmacêutico de ser dono do próprio negócio. Porque como é que você vai enfrentar uma coisa tão grande assim? Sim. Então, o farmacêutico vai virar empregado, né? vai virar empregado dessas farmácias. Então, eu acho que hoje é o grande desafio da nossa classe, sabe? Então a gente tem que se qualificar muito, administração, não montar uma farmácia de amadorismo, tem que ser profissional, tem que ser profissional no balcão, tem que trabalhar no balcão ensinando seus funcionários e tem que trabalhar também na administração da empresa, porque hoje, a empresa ela não é fácil de tocar, devido à situação, não há crédito, o crédito está caro, então você não pode entrar em crédito, você tem que ser uma firma enxuta. Então, hoje o farmacêutico ele tem que se profissionalizar. No ramo que eu entendo mais de balcão, né? Tem outras áreas, tem indústria farmacêutica, tem análises clínicas. Mas no meu ramo que eu entendo farmacêutico, outra coisa, não montar uma farmácia sozinho, procurar uma rede, precisa ter sempre, precisa estar viajando, convidado para palestras. Eu também aconselho o farmacêutico a procurar isso, a se interagir nessas coisas, porque você sempre acaba pegando uma ideia boa. Sim. Você acaba pegando uma coisa boa para você. Porque só de você sair dali de onde você está, você dar uma olhada nas coisas já tá bom. Ótimo. Para você abrir sua mente, voltar para o seu negócio e colocar as coisas que você viu em outros lugares no seu negócio. Você entendeu? Tá certo. Eu acho que isso é para você manter vivo, sobreviver e ganhar um dinheiro também, né? Claro. Como empresário, você tem um sonho pessoal que ainda pretende realizar?
Uai, Camila, emagrecer um pouco. É. Tentar fazer uma dieta Sei, e dar uma sei. emagrecida, porque eu não era gordinho assim. Hum, Então, devido a essa vida muito. Essa vida que você fica trabalhando muito e não tem tempo. Agora eu tô fazendo exercício e tal, mas a gente fica só comendo, bebendo, sai do serviço já vai comer, beber sim, e tal. sim. Então, meu sonho pessoal é perder um peso para viver mais, né? Com qualidade de vida. Eu acho que isso é importante. E ficar do lado dos meus meninos também, ficar do lado deles, ensinar eles tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na vida, para eles, passar para eles as coisas assim, ó, tem que ser firme, porque senão não dá certo. Ô Bento, gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores da TV Alfenas. Olha, eu queria agradecer muito todo o pessoal de Alfenas, os meus clientes que sempre me apoiam, vão na farmácia, todo mundo que a gente, meus irmãos, minha mãe, minha esposa, a Márcia, o Paulo Bento e o Lucas Bento, meus filhos. E eu queria agradecer muito, Camila, esse convite e fiquei muito satisfeito. E deixar aqui minha palavra sobre o Brasil. As coisas vão melhorar, esse negócio é passageiro. O Brasil não é igual a esses países que estão em crise, o Brasil é um país muito grande. E essas coisas são passageiras. E quem apostar que vai ficar ruim muito tempo, vai errar. Sim. Então as coisas vão melhorar. Se Deus quiser, vão melhorar. Tá certo. Agradecemos a presença do farmacêutico e empresário Bento Eugênio de Oliveira, que nos relatou um pouco da sua trajetória de vida dedicada ao trabalho. O objetivo do programa Mais Destaque da TV Alfenas é mostrar pessoas que, através de seus trabalhos diários, contribuem para uma sociedade, tornando-a mais justa e humana. A você, caro telespectador que nos acompanhou, obrigado e até o próximo programa.